Bom, pessoal, tudo bom? Mais uma aula aqui do Miro, de apresentações. Para quem não conhece o Miro ainda, para mim é a minha menina dos olhos. Eu não vivo sem o Miro, é que nem falar assim de site de busca e falar do Google. Para mim, falar de apresentações e falar do Miro é como se fosse o Google. Aqui o Wagner está aqui presente. Daqui a pouco a gente vai usar um. Eu sempre falo, Wagner, quem aparece é que tem a vantagem, porque vai estar na aula, né? Vai estar no show aqui. Mas antes eu quero falar o seguinte, outro dia eu criei uma mandala para ser uma mandala das apresentações, porque eu pensei assim, falei, caramba, tanta gente fala de apresentações, mas aí eu parei para pensar e falei assim, caramba, eu vou criar uma mandala para colocar os pilares das apresentações. Aí eu pensei no seguinte, falei, primeiro tem um apresentador, então eu tenho um apresentador, eu tenho um roteiro, eu tenho a criação, que é a parte visual, eu tenho a produção. Se a gente for pensar bem, agora a gente vai ver um pouco. O Miro, na minha opinião, ele tem um pouco de tudo. Mas vamos lá. Aí eu fiz essa mandala e fiz as interseções, pensando em qual conceito. O apresentador com roteiro, você tem a oratória. E, na minha opinião, se eu fosse escolher um item, eu diria que é a melhor parte de uma apresentação. Se eu tiver que escolher apenas uma coisa, eu escolheria a oratória, porque uma boa oratória já vende bem. Agora, outro pilar seria roteiro e criação. Você tem ali um conteúdo bacana, um conteúdo que mistura visual com uma sequência lógica. Agora, se eu tenho criação e produção, ou seja PowerPoint, Canva ou Miro, mas eu não tenho roteiro nem um apresentador, eu tenho um visual bonito, bem produzido, um monte de efeito visual bacana, mas não necessariamente com conteúdo. E apresentador só com produção, você tem uma boa técnica, aquela palestra bonita, um, um discurso bacana, mas parece alguns políticos, né? Sem conteúdo bom. E, na minha opinião, quando a gente junta tudo isso, a gente tem a apresentação que seria a apresentação matadora. E agora, eu quero ir direto ao ponto, aos finalmente, que é a gente falar do Miro. Mas como eu já falei muito dos meus Miros, aqui, por exemplo, só para quem nunca viu ter uma ideia, aliás, aqui eu deixo até aberto esse Miro, viu? Quem quiser acessar, Miro SBAP, vai poder brincar aqui com esse Miro sem editar, naturalmente. Então, ele permite essa capacidade de zoom, e a gente pode quebrar ele em várias áreas, inclusive eu uso ele até para design. Às vezes eu faço design no Miro aqui. Agora eu vou parar de compartilhar, porque eu quero entrar na apresentação do Wagner, que vai ganhar uma assessoria particular aqui, ainda gravada, vai entrar nas aulas. Deixa eu ver aqui, eu já entrei no Miro do Wagner. Ô, Wagner, se apresenta rapidinho aqui para o pessoal entender o que você faz e o que é esse tema, pensamento sistêmico. Bom, sou o Wagner, trabalho na área de tecnologia já há quase 30 anos, sou gerente de produtos digitais e há um certo tempo eu uso o Miro, mas não tenho um aprofundamento, né? Eu conheci o Miro através de uma pessoa que trabalha na área de UX e a gente começou a usar nos projetos, começa a usar na empresa. E eu comecei a usar para algumas coisas, pessoalmente, né? Para mim, fora o que eu uso para a empresa, para status report, para roadmap, para a parte de desenvolvimento de produtos também, onde a gente grava toda a documentação dos produtos, etc. Mas eu também uso para gravar as minhas coisas. Aqui eu estou dando até um exemplo de um curso que eu fiz, e eu fiz algumas anotações aí sobre parte de pensamento sistêmico, né? Algumas coisas sobre pensamento sistêmico. Muito bom. E como eu estou vendo, você está usando o Miro meio como PowerPoint, como Word aqui, né? Achei um barato, porque eu até achei que você tinha feito importação do PowerPoint, porque o Miro permite que você importe o PDF
que você salva do PowerPoint aqui no Miro, mas você fez no Miro, né? Tudo isso aqui, certo? Exatamente. Foi no braço. Tá Foi para ótimo. treinar mesmo. Adoro isso aí. Então, se você me permite, eu vou tirar uma cópia aqui para a gente não... Ó, eu sei que tem vários itens, mas o que serve para um aqui, por exemplo, esse slide aqui, ele vai servir para os outros, porque o conceito que você usou foi de muito texto e, em qualquer situação, a gente precisa ter menos texto, porque a gente tem uma tendência natural de anotar, né? A gente é da época que anotava o caderno, copiava a matéria do professor, né? Bom, eu tenho 50... Quantos anos você tem? Eu fiz 55 sábado. Então, você também copiava a matéria que o professor escrevia na lousa, Sem dúvida. não era? Então, a gente é dessa época. Os mais novos, a gente copiava a matéria do quadro negro, que não era negro, era verde. Então, depois vocês procuram. Se bem que ainda tem, né? Tem, alguns tem. A escola ainda tem. Eu Então, dei vou aula fazer o também, seguinte. muito em quadro negro também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma cópia, e aí o que acontece? Aqui o quadro está travado. Então, a primeira coisa que eu faço é clicar nesse Long Press to Unlock, aí ele destrava. Deixa eu ver se o outro está travado também está travado. Então, o Miro tem bem esse conceito de ter as coisas meio travadas, porque senão quando a gente pega, ele fica se mexendo desse jeito. Mas eu quero exatamente isso para eu poder tirar a cópia. Então, vou fazer um Ctrl D, tirei uma cópia, porque agora eu posso bagunçar aqui, deixa eu arrumar um canto aqui para a gente fazer o... Opa, peraí, calma. Outra coisa importante aqui, eu já fui puxar, só veio o texto. Então, no Miro, a gente tem o Shift e o arrastar do mouse. Aí eu consigo selecionar, vou jogar ele aqui nessa outra área e vou puxar para cá. O que é bacana é que a gente pode ver ali, deixa eu ver se na gravação está aparecendo. Olha que interessante, na gravação do Zoom não aparece o seu Wagner Pancini. Tem algumas coisas que o Zoom parece que não pega. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, o tema é pensamento sistêmico, certo? Perfeito. Você já colocou o Google Search Image aqui na sua barrinha lateral? Não, não coloquei. Eu não sei se porque essa conta que eu tenho, ela não é paga, ela é free. Ah, não, tem sim. Então vamos Tem? lá. Essa barrinha lateral, para quem não conhece ainda, são todas as Ah, esse aqui, ferramentas né? para a gente construir isso. Pode arrastar e colocar na barrinha. Não precisa Entendi. clicar, não. Você arrasta primeiro, coloca na barra lateral. Então, o que é que o Wagner está fazendo? Ele está... Gozado que eu estava aqui pilotando o Miro e depois eu lembrei que o que está gravando é o que está vendo aqui no celular. Tomara que tenha ficado bom. Aliás, esperei, quem está compartilhando sou eu ou você? Eu não sei, eu tô compartilhando aqui, acho que sou eu. Está compartilhando a tela, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar a tela para mim, Tá. porque como eu estou aqui no computador e o Miro é o mesmo, senão eu me confundo na gravação do Zoom. Pronto, Tá. beleza. Eu posso parar para Não, compartilhar? não, pode continuar compartilhando. Tá bom. Aliás, não, pode parar de compartilhar. Isso, que aí não te confunde. Porque eu estava vendo, agora aqui, quem estiver vendo no Zoom vai ver que tem um amarelinho lá, que eu consigo ver onde você está. Mas vamos lá, você colocou o Google Search Image, eu vou pedir para o próprio Wagner clicar no Gzinho ali do Google na lateral. Para quem nunca usou o Miro, a lateral esquerda são todos os elementos de construção da apresentação. Clica lá no G do Google. Já cliquei. Isso. Clicou? Tá aparecendo na tela. É que eu não tô Ah, compartilhando. é que você não está compartilhando, caramba. É. Então É deixa eu você que fazer o tem, seguinte. é você que tem que Eu, eu, trabalhar aí. eu vou fazer, desculpa, esse do Zoom e do Miro, ele é um desafio porque a dupla dinâmica é boa. Só que a gente precisa ter essa prática, né? Quem está compartilhando a tela, quem está gravando. Então, vou pesquisar aqui, pensamento sistêmico. Então, quando eu compartilho pensamento sistêmico, vai vir muita coisa, tá vendo?
Então, uma dica, quando você vai começar uma pesquisa de algo novo, sabe o que eu faço? No lugar de pesquisar pelo Google Search Image, eu vou lá no Google e pesquiso aqui mesmo, Search Image. Aí vai dar aqui um monte de coisa, tá vendo? Eu já sabia que ia dar coisas bem diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu estou aqui num login que eu não tenho a ferramenta que eu queria. Deixa eu ir para a minha conta, eu tenho o que eu preciso aqui usar. Você já usou esse aplicativo chamado olha só, Awesome Screenshot? Já viu esse? Não, Awesome não. Screenshot? Ele é maravilhoso, porque é um plugin do Google não, do Google Chrome, que quando você instala, eu clico, aí eu escolho assim, Capture. Aí eu clico Full Web Page. Aí o que é que ele faz? Ele vai me salvar aqui a tela inteira, vai ficar meio grande, depois eu corto aqui. Tá vendo? Então, quando eu estou começando a estudar um assunto, acho que vai ficar meio grande mesmo. Porque o Google, caramba, achei que ele ia parar. Para, deixa eu dar um clique aqui. Acho que Pronto. quando eu dou um clique, ele para. Pronto. Aprendi mais um. Eu uso muito quando eu estou começando a pesquisar um conteúdo. Cadê? Sabe que eu estou fazendo propaganda? Ah, pronto. Aí eu clico nesse botãozinho aqui, deixa eu voltar aqui para o pessoal ver, senão não vai aparecer. Tem um botãozinho aqui de uma tesourinha, que é o segundo botão, que é o próprio. Aí eu vou lá e eu dou um corte na imagem. Por quê? Porque quando eu estou pesquisando, eu ainda estou em dúvida de qual imagem eu vou usar, né? Ainda mais um assunto um pouquinho complexo aqui. Se você fosse resumir uma frase, pensamento sistêmico, o que você diria? Pensamento sistêmico é você entender a complexidade de forma mais simples. Como as coisas se relacionam, certo? Isso. É. Tem uma história que fala assim, lógico que é aquela história bem, né? Se uma borboleta bater as asas na América Latina, pode causar um furacão lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Então, tem um exagero de pensamento sistêmico, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, mas é o... É, Então, vamos lá. uma das coisas que o pensamento sistêmico ele coloca é que você precisa estudar o comportamento do sistema sem estudar as partes isoladamente. É você entender ele como um todo, você fazer entender o comportamento dele, entender como ele funciona, sem estudar separadamente as suas partes, as partes que compõem o sistema, né? Porque o sistema é um conjunto de partes que se interrelacionam, certo? Isso, Então você exatamente. começa a trabalhar nesse contexto. Então vamos lá. Então vamos trabalhar aqui. Aqui entrou o Márcio Bressan, ele é esposo da Rosa Bressan, que é minha mentorada. Márcio, você vai pegar o bonde meio andando aqui, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu faria aqui? Eu estou vendo que você colocou aqui processamento de informações, a cognição. Um dos É, grandes desafios é a gente buscar a palavra-chave. Então, a primeira coisa que eu falo é a cognição ocorre através de uma sequência. Tá? Então, esse primeiro parágrafo, no Miro, como é que eu faria? Eu faria com post-it. Eu escolheria um post-it. Eu acho que o grande segredo do Miro são os post-its, tá? Se você fosse usar, falasse assim, Márcio, se eu começar com uma ferramenta, qual eu começo? Com os post-its. A ideia do Miro é exatamente você simular um quadro de informações. Opa, peraí que não encaixou aqui o Ctrl V. Volta, volta, apaga. Deixa eu clicar aqui dentro do post-it. Pronto, eu vou fazer um Ctrl V. Márcio, mas aí ficou meio cheio esse post-it. Gente, o post-it, pensa no post-it que a gente usa. Ele é para escrever um monte de coisa? Não, né? Então, eu vou colocar o quê? Vou deixar aqui só o processamento da informação. Pronto, vou deixar assim. Márcio, mas e aí, onde vai as outras informações? Eu coloco o post-it,
vou colocar de uma cor verde, e aí fica, obviamente, menor. Se eu quiser ler melhor, eu gosto mais desse post-it aqui, tá vendo? Então, eu organizaria, Wagner, assim, desse jeito, tá vendo? Um post-it grande que é o tópico, um menor que é o subtópico. Aí eu pego lá, memória sensorial. Aqui já é um outro item. O bom é que você, de certa forma, organizou. Ele está aqui, tópico 1, 2. Então, vou fazer só um para a gente poder... Opa, calma, vou voltar. São os 3 tópicos, as nossas 3 memórias, né? É que para você E- entender o pensamento sistêmico, você tem que entender como que a gente pensa, né? Então, você começa pela memória, poder entender as coisas. Isso, mas aqui é só para você pegar como que a gente consegue anotar rápido, porque você já viu como eu consigo anotar rápido uma palestra. Isso. Então, quando eu pego memória sensorial, eu não vou copiar tudo aqui, porque eu já estou vendo que memória sensorial, ele fala processos, estímulos recebidos por... Gente, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, se eu estivesse ouvindo um professor falando, o que eu faria já? Eu tiraria uma cópia do post-it, já colocaria aqui embaixo. Opa, peraí que agora deu um zoom out aqui. Ô, Márcio, vai curtindo aí o passeio, mas é... Ó, memória sensorial. Pronto. Aí, o que eu faço? Como eu tenho o Google Search Image aqui sim, eu uso o Google Search Image para fazer o quê? 5 sentidos. Aí é muito mais rápido do que ficar lá digitando. Então, aqui o primeiro, santo Google, né, já trouxe. Então, o que é bacana? Eu acho mais fácil. Trouxe o inglês. Ó, nós outros vamos falar um pouco de espanhol. Achei ótimo. Veio espanhol o negócio aqui. Opa, peraí, vamos lá, vamos pegar em português, vai, 5 sentidos. Gozado, né? Veio em espanhol. Achei engraçado. Agora, o importante é assim, depois a gente capricha, mas se eu estou ali assistindo uma palestra, uma aula, e o cara está falando, eu deixaria em espanhol mesmo e partiria para frente. Então, é dessa forma que eu vou organizando. E como você falou, né, são 3 itens. Então, o que eu já falaria? Bom, eu vou pegar esse outro memória operacional, porque eu gostei, porque o outro ficou muito óbvio, né? Memória operacional curto prazo. E aí eu tenho carga cognitiva intrínseca e extrínseca. Peraí, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Então, o que eu vou fazendo quando eu estou anotando? Eu vou... Você mora onde, Wagner? Eu moro em Barueri. Ah, estamos perto. Eu estou aqui no Butantã. Está tranquilo, pertinho. Memória operacional de curto prazo. Então, uma coisa que eu gosto também é assim, como eu já sei que são 3, então às vezes eu gosto de fazer assim, 3 lado a lado. Eu já deixo o terceiro aqui, tá vendo? Memória permanente ou longo prazo. Aqui você estava assistindo uma aula e anotando? Na verdade, eu fiz um curso, né? Aí depois eu fui eu peguei o material do curso e fui fazendo as minhas anotações, de acordo com as Entendi. aulas. Eu não fiz as anotações durante o curso. Uhum, Eu fiz anotação em outros lugares, né? entendi. Aí eu gosto de fazer na hora, porque depois não dá tempo. É que a aula não era ao vivo, era gravada, então eu consegui Ah, fazer, mas tá. Você conseguia gravar. Entendi. Aqui tem que usar criativo. Aí é um desafio, né? Eu sempre falo longo prazo, curto prazo. O desafio é a gente saber que metáforas a gente vai usar, né? Então, às vezes é só colocar tempo. Opa, tempo ou não. Tem hora que dá branco, tem hora que não.
Mas tem uma coisa que eu não gosto do Google Search, parece que ele não está dando muita eficiência aqui na busca, sabia? Aí eu venho aqui no Google mesmo, coloco curto prazo, longo prazo, acho que vai vir melhor do que o que está lá. Parece que está tendo um certo... Não sei porque às vezes a busca não sai muito eficiente lá. Então, aqui é uma questão de saber escolher. Então, é um desafio de prática, sabe? Sim. Por exemplo, eu gostei desse relógio aqui. Aí eu já arrasto. Isso, operei, calma. Eu não estou achando. Achei, pronto. Eu já arrasto e solto. Porque aqui ficou meio que serve para os dois, tá vendo? Médio prazo e longo prazo. Enfim, então, na verdade, essa é a ideia. Dá um trabalho fazer direitinho, porque só esse aqui de longo prazo, eu estou vendo que você tem A e B, modelos mentais e pistas. Então, se eu tenho modelos mentais e pistas, depois eu tenho aqui os outros detalhes. Então, eu trabalho o Miro dessa forma. Eu já vi que aqui vai ter modelos mentais e pistas. Eu vou pegar aqui o verdinho. Lembra que a gente combinou Isso. do verde ser o segundo nível? Então, eu coloco modelos mentais. Aí eu já deixo ele um pouquinho menor aqui. E o fato dele ser retangular, de certa forma, ele até já nos ajuda a dizer que ele é outro item. Pistas. Então, a dica é essa mesmo, é fazer desse jeito e vai ficando mais bonitinho aqui, né? Agora, a sensação é de, mas aí está meio desorganizado. A pergunta é, vocês acham que o nosso cérebro aprende de maneira visual, espacial assim, ou ele decora melhor, ou ele memoriza melhor algo linear assim? Não, né, gente? A gente foi treinado para anotar assim no caderno. Por isso que quando eu dou aula de apresentações, eu falo para as pessoas, porque, deixa eu pegar aqui, as pessoas quando estão numa... Não sei se vocês lembram que existia uma coisa chamada curso presencial. É tão interessante, né, a gente perceber que não parece um passado longínquo. É, É triste, né, mas parece, né? E foi ano passado, né? Faz um ano. Então, o que acontece? Quando eu dava aula presencial, as pessoas pegavam o caderno e ficavam anotando, certo? Se o caderno já vem com linha, o que você faz? Qual é o seu modelo mental? Você vai anotar em linha, certo? E assim é o Word. Só que mapa mental, o que eu fazia com as pessoas quando eu tinha um curso presencial? Eu falava assim, vocês vão pegar o caderno e vocês vão girar ele assim, ó, de lado. Tá? Aí sabe o que acontecia quando ficava desse jeito? A pessoa não consegue anotar em linha. Então, a pessoa era obrigada a fazer o que eu orientava, fazer um mapa mental. E aí, o mapa mental, deixa eu ver se eu tenho alguns meus aqui. O que é? E o mapa mental que eu adoro, né? Esse aqui é legal. Eu gosto desse que é bem simplesinho. O mapa mental, na minha opinião, é o melhor jeito de você anotar quando você tem um papel. Quando você tem um papel, um caderno. Aí eu falava para as pessoas, virem o caderno de lado, aí vocês não vão conseguir anotar linearmente, e comecem a anotar. Opa, peraí. Tá. Você colocou tem um frame aqui, né? Aí as pessoas começam a anotar desse jeito. Então, no papel, eu acho mais fácil um mapa mental desse jeito. Só que no Miro, eu prefiro ir jogando ele desse jeito, porque ele me dá uma noção do quê? De cima para baixo, tá vendo? De cima para baixo, esquerda, direita,
certo? E aí eu vou seguindo essa hierarquia. Então, acho que fica bem legal. Agora eu quero mostrar um. Ficou bacana, né? Ficou bem legal. Tem um trabalhinho aí, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês um dos Miros que eu mais gosto, que eu fiquei bem orgulhoso de ter feito, que foi, eu anotei alguns treinamentos que eu fiz nas últimas semanas. Foram treinamentos bem profundos, assim, cada um deles foi um dia, aliás, 2 dias, né, um final de semana inteiro. E só para resumir, o Train the Trainer foram 2 dias, sábado e domingo. O Guerrilla Business foram sábado e domingo, ou seja, 4 dias de treinamento. E isso que vocês estão lendo na tela, eu vou fazer a venda desse projeto depois que a gente terminar aqui a conversa. Que é a mentoria. Então, eu acabei criando um produto no final desses 4 dias de treinamento. E aí, tem o seguinte, qual foi o primeiro treinamento que eu fiz? Foi esse Train the Trainer. Então, enquanto o Blair Singer, que é o grande mentor aqui, foi falando, eu fui colocando já o que ele ia falando. Então, é o que o Wagner falou, né? Não é fácil fazer isso em tempo real. Mas eu digo que é prática, né? Porque é prática. Concorda que colocar um post-it aqui é tranquilo? Aí vai dizer, Márcio, mas de onde você pegou essa xícara bonitinha? Eu vou aqui no Icon Finder, também tem um pluginzinho lá no Miro, que você coloca o Icon Finder, eu coloco, deixa eu ver se ele acha o cup, né? Só falta não achar, porque eu estou cup, tá vendo? Então, eu peguei uma xícara que eu achei aqui bonitinha, justamente essa que eu coloquei, eu não sei onde está agora. Mas vocês viram que tem várias xícarazinhas aqui, né? Eu acho que ele até aceita a xícara, deixa eu ver se ele aceita em português. O problema do Miro é esse. Vai ter que usar inglês, então vai ter que dar uma treinadinha no inglês aí, mas nada que o Google Translator não ajude. E aqui tem um exemplo. Quando a pessoa fala consciência e subconsciente, eu não vou procurar diretamente a palavra subconsciente, porque se eu procurar, estou até curioso para ver o que aparece. Até apareceu iceberg, tá vendo? Então, o iceberg está tão vinculado ao consciente e inconsciente que, na verdade, eu já procurei a palavra iceberg. O iceberg está muito vinculado à palavra consciente e inconsciente. Aí, quando ele falou voz da consciência, eu pesquisei lá a vozinha do diabinho e do anjinho lá. Esqueci o nome desse cara. É Simpson. o do Simpson. É Homer o Simpson. Homer Simpson. Caramba. Mas, enfim. Então, isso aqui é um grande desafio, mas se a gente fizesse em dupla ou em trio, de pessoas que sabem usar o Miro, ficaria bem mais fácil e bem mais leve, porque não é fácil não, viu? Cansa, porque além de estar assistindo, eu tinha que ficar anotando. Mas, enfim, é uma coisa fenomenal, porque, por exemplo, o Guerrilla Business, eu já tive uma vantagem. O Alex Mandossian, ele fez o curso inteiro dele, sabe usando o quê? Usando, deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Eu já eliminei quase todas aqui. Tá aqui, ó. Olha que legal. Ele deu o curso inteiro dele. Eu adorei isso, eu nunca vi isso na vida, gente. Ele deu 2 dias de curso com um papelzinho que ele mostrava na câmera, assim. Não é legal? Todo o curso ele fez assim. E aí, o que é que eu fiz? Ó, modele um vencedor, tá vendo? Então, eu traduzi naturalmente, modele um sucesso comprovado. E o que é que eu faria aqui? Para não ficar e usar a imagem dele, na imagem toda, eu pensaria, modele um sucesso comprovado no mundo. Então, vamos pensar aqui, qual é o modelo de sucesso de empresa? Fala aí, qualquer área, gente, uma referência. Amazon. Amazon, pronto, beleza. Então, falou de e-commerce, Amazon, certo? Então, no lugar de ter a cara do Alex ali, né,
eu acho que é mais fácil eu ter um exemplo. Então, se eu pensar em Starbucks, eu tenho um modelo de sucesso né, de cafeteria que não vende café, né? Que vende outra coisa. O café é o brinde. Então, o que acontece? Aí eu vou aqui e apago. Agora, isso eu faço depois, né? Não dá tempo de eu fazer isso quando ele está falando. Então, como ele liberou a gente fazer o print, eu prefiro fazer o print da tela dele e depois eu vou colocando e trocando por imagens. Eu vou ser suspeito, mas tem gente que falou que o meu resumo ficou melhor do que o dele. Porque eu achei interessante, mas eu acredito ainda que a gente tem que trabalhar todos os sentidos, né? Então, quando ele falou que a câmera digital, a Kodak vendia o quê, gente? Vendia filme, né, fotográfico. E existia um problema que era as pessoas não queriam gastar com filme. E a quem inventou a câmera digital foi o Steve Sasson. Trabalhava onde? Na Kodak. Agora, o que é bacana? Quando ele falou isso, eu adorei, porque esse slide aqui é um slide que eu tenho de uma palestra que eu ministro. Então, peguei o meu slide e eu usei aqui na tela para anotação. Enfim, gente, acho que o Miro eu uso dessa forma. Eu gosto de usar aqui o texto, essa ferramenta aqui de texto, dessa maneira, porque eu vou usando o próprio tamanho do texto para eu ir agrupando os blocos de conteúdo. Então, quando ele falava como criar ideias de 1 milhão, é um bloco. Os segredos do marketing, é outro bloco. Aqui são esses 3 pilares, por exemplo. Aqui eu acho que eu esqueci, eu preciso colocar. Aqui são os 3 pilares. 3 pilares agora eu fiquei na dúvida, do marketing. Bom, depois eu até vou conferir lá com os meus colegas de curso. Então, quando você faz esse tipo de anotação, fica muito melhor. Eu tenho o visual, eu defini que esse laranjinha seriam os blocos principais de conteúdo, o amarelinho seria as anotações de cada bloco, e aí foi ficando bacana aqui. Gente, eu acho que eu vou parar, acho que já ficou legal, deu para ajudar aí, Wagner? Vou Sim. parar de compartilhar para a gente poder bater um papo final aqui antes de parar a gravação. Vou tirar aqui do Spotlight, e a gente pode conversar aqui. Está gravando, hein, gente? Depois que a gente fechar essa parte da aula, eu paro de gravar e a gente conversa também de uma forma mais aberta, aqui, sem estar gravando em aula, tá? Deixa eu ver aqui. Vou me tirar do Spotlight. E vou me tirar. Ah, tá. E vou parar de gravar aqui também. Ué? One participant. Pronto. Remove Spotlight. Pronto. Agora sim. Gallery View. Prontinho, gente. Márcio, e aí? Você pegou o bonde andando, Márcio. Gente, só para a gente fechar essa gravação, se vocês quiserem abrir, falar um pouquinho de vocês, a gente fecha a gravação. O que vocês acharam essas aulas? Vão ser, se tudo der certo, segunda-feira, de 13 às 2 da tarde. Para mim, tranquilo. Muito bom. Tranquilo? Bacana. Então, deixa eu fazer só uma propagandinha aqui final e eu paro de gravar, tá? Todas as aulas, tudo que eu venho fazendo agora, eu mudei. Antes eu fazia venda quando eu dava aula de apresentações, eu vendia apresentações. Quando eu dava aula de autoconhecimento, eu vendia um projeto de autoconhecimento. E agora eu tomei uma decisão recente, que agora vai ser o seguinte, tudo vai convergir para esse site aqui, mentoria.club. A principal mentoria aqui
eu comecei com o conceito da mentoria Ikigai, mas o foco agora vai ser a mentoria da confiança, que vão ser 12 meses, um encontro semanal, com um grupo exclusivo de 10 pessoas, no máximo, para essa primeira turma. E a ideia é muito simples, é perguntar, você cansou de fazer cursos e não colocar em prática? Acredito que muitas pessoas têm feito muitos cursos e não executam. Então, a ideia é ser 12 meses, um encontro semanal, e a intenção é chamar de mentoria da confiança, porque eu vou trazer todo esse conhecimento que eu já tenho, vou convidar amigos para trazerem bônus, e a ideia é a gente ter um código de honra que está sendo formado ainda. A ideia é ter um código de honra que eu aprendi com o Blair Singer, ele é do Train the Trainer. Ele fala que é muito importante você definir um código de honra do grupo para que a gente possa seguir como um coletivo. Então, aqui a gente está montando ainda essa página. Depois vocês podem entrar com mais calma. E eu vou fazer a propaganda de um amigo meu que eu sempre faço para dar como exemplo. Então, por exemplo, vou entrar aqui no Simpla/cursos. Tá aqui já, curso de Storytelling. Não é muito bom falar de data, mas vai começar hoje, dia 19 de abril, segunda e quinta, de 7 da noite às 21h15. Ou seja, vai ser de segunda e quinta, vão ser 4 noites. Eu fiz esse curso presencial, foi maravilhoso, eu recomendo muito, e além disso, eu estou dando como bônus 1 hora da minha mentoria para quem se inscrever nessa turma do Alexandre Camilo. Que está aqui para quem está aberto, R$600, tá vendo? Está super em conta. Porque esse é um curso que antes era feito em 2 dias presenciais, ele está fazendo aí em 4 noites. E o Alexandre é uma pessoa que eu vou convidar, ele nem sabe ainda, mas eu vou convidar para ele ser um dos mentores aqui, um dos mentores para oferecerem bônus aqui para quem for da mentoria Ikigai. Então, deixa eu parar de compartilhar, vou parar de gravar agora